Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Hoje a gente mergulha na história da Sprint. Uma jornada, olha, de mais de um século, né? Começa lá em 1899, no Kansas rural. Exato. E vai até a fusão com a T-Mobile em 2020. Uma gigante que desapareceu. Pois é. E para entender isso, a gente usou bastante pesquisa, uns PDFs bem detalhados e também alguns vídeos para complementar. A ideia é ver como ela nasceu, como operou e, bom, por que acabou. E é importante dizer, né? A Sprint foi muito relevante nas telecomunicações dos Estados Unidos. Inovadora, marketing forte, desafiou o status quo. Mas também enfrentou cada desafio. Monumentais. É uma história com altos e baixos, com certeza. Então vamos lá para o comecinho? Clayson Leroy Brown, C.L. Brown. Isso, 1899, Abilene, Kansas. Ele cria a Brown Telephone Company. E o foco era justamente onde a Bell não ia, né? As áreas rurais. Exatamente. E olha que interessante, ele tinha perdido um braço, mas era super empreendedor. Já tinha até empresa de eletricidade. Que resiliência! E aí ele foi juntando forças. Foi. Consolidou com outras independentes, formou a United Telephone Company em 1911. Depois virou United Telephone and Electric, a UTNE. E sobreviveu à Grande Depressão. Isso não é pouca coisa. De forma alguma. Competir com o monopólio da Bell já era difícil e ainda crescer nesse cenário. Nos anos 50, já como United Utilities, era a terceira maior independente dos Estados Unidos. Um crescimento notável. Aí, pulando para os anos 60, chega Paul Hanson, presidente em 64. O Hanson foi um divisor de águas. A receita foi de 65 milhões para 8 bilhões sob a gestão dele. Uau! E foi ele que teve a visão da fibra ótica, né? Foi. Em 1980, ele iniciou a construção da primeira grande rede de fibra ótica dos Estados Unidos, 23 mil milhas. Nossa! Uma aposta gigantesca, tanto que a empresa até mudou de nome de novo para United Telecommunications em 72. Aqui a história fica bem interessante mesmo. Foi uma aposta estratégica fundamental. A fibra tinha um potencial enorme de qualidade e de capacidade. Mas demorou para dar retorno financeiro, pelo que entendia. Demorou. Só começou a ser lucrativa mesmo em 1989. Mas, olha, sem essa aposta, talvez a história fosse outra. Isso preparou a empresa para a briga no mercado de longa distância. E enquanto isso acontecia na United Telecom, tinha outra história correndo em paralelo, né? A da Southern Pacific Railroad. Sim, a SPR, a ferrovia, começou a usar os direitos de passagem que ela tinha para comunicações. Criaram a SPCC, Southern Pacific Communications Company, nos anos 70. E daí que veio o nome Sprint? Daí. É curioso, né? Foi um acrônimo que saiu de um concurso interno. Southern Pacific Railroad Internal Networking Telephony. SPRNT. Que história! E essa Sprint da ferrovia cresceu muito rápido. Muito rápido. Principalmente depois que umas decisões judiciais abriram mais a concorrência com a AT&T. Eles ofereciam preços bem mais baixos, tipo 20% a 50% menores. Imagina o impacto. Foi explosivo. A base de clientes cresceu 3.000% em um ano. Em 79 já era a maior operadora especializada. Em 81 tinha 200 mil clientes. É a força de usar a infraestrutura existente de forma inovadora e preço baixo, né? Total. Mas aí a Southern Pacific vendeu a Sprint, certo? Vendeu. Para a GTE em 82, 83. Por 940 milhões de dólares. Um negócio muito lucrativo para a Southern Pacific. E a GTE juntou essa Sprint com a United Telecom. Ainda não direto. Primeiro a GTE teve a GT Sprint, aí em 1986 houve uma fusão dessa GT Sprint com algumas operações da United Telecommunications. Foi um passo intermediário. Entendi. E só depois a United Telecom resolveu virar Sprint. Exato. Em 1990 a 92, por aí, a United Telecom percebeu que o nome Sprint era muito mais forte, tinha mais reconhecimento no mercado. É fascinante isso, né? A empresa que compra acaba adotando o nome da empresa que foi comprada. Mostra o poder de uma marca bem construída. A marca Sprint valia muito.
E nos anos 90, a Sprint não parou, foi para o Canadá. Sim, uma aliança com a Colnet. Criaram a Sprint Canada. E entrou de cabeça no mercado móvel. Teve a fusão com a Centel em 93. E aí veio um movimento crucial em 94. A parceria com gigantes do cabo, como TCI, Comcast, Cox. Para que essa parceria? Para construir uma rede PCS nacional. A Personal Communication Services. Era a tecnologia digital móvel da época. E deu certo? Deu. Em 95, eles lançaram a primeira rede PCS comercial dos Estados Unidos, a Sprint Spectrum, lá na área de Baltimore, Washington. Primeira? Eles começaram com GSM, mas depois mudaram para CDMA, né? Isso. Começaram com GSM em alguns mercados, mas a rede nacional foi construída em CDMA, que era conhecida pela qualidade de voz. E ainda fizeram parceria com a RadioShack para vender nas lojas. Nossa, que época de expansão! Mas nem tudo foram flores. Teve aquela tentativa de fusão gigante com a MCI WorldCom, né? Ah, sim. Em 1999, 129 bilhões de dólares, uma loucura, mas foi bloqueada. Por quê? Monopólio. Exato. Os reguladores ficaram preocupados com a concentração de mercado. Foi um baque. E depois disso veio a Nextel, 2004, 2005. Por que fundir com a Nextel? A lógica no papel parecia boa. Juntar a rede PCS da Sprint, que era CDMA, com a rede Aiden da Nextel, que tinha aquele serviço popular de push-to-talk, tipo um walkie-talkie. Mas na prática? Na prática foi um desastre. Um dos piores negócios da história corporativa, muitos dizem. Por quê? O que deu tão errado? Várias coisas. Primeiro, a tecnologia. CDMA e Aiden eram totalmente incompatíveis. Integrar isso foi um pesadelo técnico e financeiro. Segundo, a cultura. Eram duas empresas muito diferentes, um choque cultural imenso, apesar de chamarem de fusão de iguais. E os clientes? Muitos clientes da Nextel, fiéis ao Aiden e ao Push-to-Talk, detestaram a mudança e foram embora em massa. E financeiramente? Ruinoso. A Sprint teve que dar baixa contábil de quase 30 bilhões de dólares, admitindo que pagou caro demais. Gastaram mais 15 bilhões comprando afiliadas da Nextel. Terrível. Que furada! Quem teve que limpar essa bagunça? Todos esses caras compraram tudo. Primeiro veio o Dan Hess, em 2007. A empresa estava quase falindo. Ele focou em unificar a cultura, o que era urgente depois da Nextel. E conseguiu melhorar muito a satisfação do cliente, saiu do último lugar para liderança em alguns rankings. Cortou custos também. Lançou o plano Simply Everything. E depois dele? Veio o Marcelo Clauer, em 2014. Ele foi para cima com marketing agressivo. Lembra da campanha Cut Your Bill in Health? Cortar a conta pela metade? Lembro. E ele contratou o cara da Verizon, o Can You Hear Me Now? Esse mesmo, Paul Marcarelli. Foi uma jogada de mestre no marketing. Clauer atraiu clientes, mas a estratégia de preço agressiva pressionou ainda mais as finanças. E teve mais alguém antes do fim? Sim, o Michel Combs, em 2018. Ele basicamente assumiu para finalizar a negociação da fusão com a T-Mobile, porque a situação financeira continuava ruim, perderam clientes. Falando em marketing, a Sprint sempre mandou bem nisso, né? Sempre, desde os anos 90 com a Candice Bergen e a campanha Sprint Sense, falando de simplicidade, tarifa única, era bem forte. E as campanhas mais recentes, tipo Nell Network, os anúncios de Super Bowl, a própria campanha do Paul Switch. Exato. O marketing sempre foi uma ferramenta-chave para eles, para construir a marca, para tentar simplificar ofertas que às vezes eram complexas, para atacar a concorrência de frente e para tentar comunicar que a rede estava melhorando, o que nem sempre era percebido. E na tecnologia, além da fibra e do PCS pioneiros, eles também apostaram cedo no 4G, mas com uma tecnologia diferente, né? O WiMAX. Isso, junto com a Clearwire, que eles acabaram comprando depois. Lançaram até um dos primeiros smartphones 4G, o HTC Evo 4G. Foi uma aposta ousada. Mas não foi a tecnologia que vingou. Não foi. A indústria toda foi para o LTE. O IMAX ficou para trás. Foi um erro estratégico. Aí a Sprint teve que correr atrás, desmontar a rede WiMAX e construir a rede LTE. Foi um processo caro, demorado, um rip and replace complicado. Que prejuízo. Mas teve algo bom nessa aposta? Teve. O espectro de frequência que eles conseguiram, principalmente com a Clearwire, na faixa de 2.500 MHz, esse espectro se mostrou muito valioso para o 5G. Foi um trunfo importantíssimo na negociação final com a T-Mobile. Entendi.
O que nos leva ao final da história. O declínio financeiro ficou insustentável, né? Ficou. Perda contínua de assinantes, especialmente os pós-pagos, que são mais valiosos, taxa de cancelamento, o churn, muito alta, prejuízos atrás de prejuízos, receita caindo. E aí entra a SoftBank. Em 2013, a japonesa SoftBank comprou o controle acionário por mais de 21 bilhões de dólares. Injetaram muito capital. Mas não resolveu. Não resolveu os problemas estruturais. A Sprint continuava pequena demais para competir de igual para igual com a AT&T e a Verizon em termos de investimento, e a T-Mobile estava crescendo muito forte, sendo super agressiva. A estratégia do Masayoshi Son da SoftBank inicialmente era forçar uma fusão com a T-Mobile, mas não deu certo na época. E então, a segunda tentativa de fusão com a T-Mobile. Anunciada em 2018, dessa vez a T-Mobile estava numa posição muito mais forte. A fusão era vista por muitos, incluindo reguladores, como talvez a única saída para a Sprint não quebrar de vez. Foi aprovada apesar de ter gente contra. Sim, aprovada em 2020, o valor final foi de cerca de 26 bilhões e meio de dólares. Para a SoftBank, no fim das contas, ainda foi um bom negócio financeiro. E aí, 1º de abril de 2020, a fusão se concretiza. Exato, a Sprint vira uma subsidiária da T-Mobile. E a marca Sprint some do mapa. Oficialmente em 2 de agosto de 2020, uma marca com mais de 120 anos de história. Desapareceu. A migração dos clientes para a rede T-Mobile levou mais um tempo, até 2023. É o fim de uma era. Um legado complicado, né? Muito pioneirismo lá atrás com C.L. Brown, a fibra ótica, o PCS, muita resiliência, marketing icônico, mas também erros estratégicos muito grandes. A fusão com a Nextel foi fatal. A aposta no WiMAX custou caro. E a falta de escala para competir no fim. Exatamente. No mercado de telecom dos Estados Unidos, com investimentos altíssimos necessários, a escala faz muita diferença. A Sprint ficou para trás nisso. As lições são sobre competição, escala e, claro, a importância de executar bem as estratégias. Fica aquela pergunta no ar, né? Será que a história poderia ter sido diferente? Se não tivessem comprado a Nextel, se tivessem apostado no LTE desde o início? Ou será que no fim a consolidação era mesmo o único caminho possível nesse mercado?